tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à live Momento Devocional, começando agora ao som desse lindo coral, trazendo hoje a continuação do sermão profético de Jesus e chegamos ao capítulo 25 do Evangelho de Mateus e hoje vamos expor os versos 1 ao 13 que trata da parábola das 10 virgens. Boas-vindas, irmão Ed Wilson. Boas-vindas, Suelma Martins. Deus abençoe a todos vocês. Depois das músicas, já chegamos com a palavra. E depois da palavra, a oração. Aguardo você na minha companhia, juntos aqui até o final dessa live. Para a glória de Deus e para a nossa edificação espiritual. Primeira música de hoje, Consertando o Altar. Eu preciso pensar mais em Deus. Mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada. Minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado. Meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Muito bem, recado dado. Consertando o altar. Esse altar é a nossa vida, né? O altar não é o púlpito da igreja, não é um lugar de algum centro religioso. O altar é o nosso coração, é a nossa vida. Glória a Deus. Vamos então para mais uma música. Mais profundo que as águas do mar. Vou me fazer acompanhar
aqui com a segunda voz da irmã Deise. Bem-vinda, irmã Marisa Félix Pereira, Petrolina, Pernambuco. Boa tarde, paz do Senhor, minha irmã. Dedico a ti a mensagem dessa música, também a Suel, o irmão Edwilson e a todos os demais que foram chegando aí para a nossa live de hoje, aqui pelo Facebook, aqui pelo Instagram e depois também no YouTube. Muito bem, vamos lá. Mais profundo que as águas do mar. Existe pranto no mundo, existem mágoas e dor, porque o mundo não tem o eterno Consolador. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. No mundo existem tristezas, enfermidades também, pois o consolo perfeito. Vai aí, irmã Deise, vamos juntos. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Quantas pessoas existem que estão a naufragar por entre as ondas revoltas deste proceloso mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Pura verdade, verdade palpável, né? O amor de Deus, mais profundo, mais alto, além do nosso entendimento. Esse amor que nos constrange. Glória, pois, ao nome do Senhor. Bem, queridos, vamos agora, então, enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou colocar aqui o trechinho de um hino muito lindo. Foi gravado pelo Mateus Jensen e saudoso já pastor Mateus Jensen e as irmãs Falavinha. Uma delas, sua esposa, a outra, sua cunhada. E juntamente também com Enéas, esposo da cunhada. Então é irmãos Falavinha. Vamos lá. Mateus 25. Bem-vinda, irmã Eide Pereira. Deus abençoe. Obrigado pela companhia. Minha
concessão eterna, mais que a vida, mais que amor, mais que tudo que conheço, és meu Deus, meu Salvador, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui, pelo vale. Muito bem, Bíblia na mão, coração atento, a mente preparada para a palavra de Deus que será exposta agora. O sermão profético de Jesus continua, começou no finalzinho do capítulo 23 de Mateus, passou todo o capítulo 24, já abordamos aqui vários temas dentro deste capítulo, e agora ele continua no capítulo 5, Jesus outra vez agora contando uma parábola para exemplificar o reino de Deus dentro do sermão profético. Então vamos, pois, à leitura. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou loucas, e 5 prudentes. As nécias, ou loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias ou loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias ou loucas, clamando e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Graças a Deus. Bem, queridos, bodas, nós sabemos, é uma festa de casamento. O que a gente precisa saber um pouco mais para entender essa parábola dentro do sermão profético de Jesus é acerca do casamento na cultura judaica nos dias de Jesus. Muito diferente do casamento nos nossos dias e na nossa cultura. Era uma festa que poderia demorar uma semana ou mais, e que culminava com a chegada do noivo, diferente da nossa cultura ocidental, onde a protagonista da festa é a noiva. Ela é o centro de todas as atenções. Quando ela adentra a nave de uma igreja para o casamento, todos se põem em pé, a música é específica, ela é o centro das atenções. Na cultura judaica, não. O noivo era o centro das atenções. Por isso Jesus tomou essa festa de bodas, de casamento, para exemplificar o reino dos céus. Veja que ele começa dizendo: então o reino dos céus
E todas as 50 parábolas que Jesus contou, grandes, médias ou pequenas, todas convergem para um tema comum, para um assunto convergente, que é o reino dos céus ou o reino de Deus. Apenas uma questão de nomenclatura, não tem diferença, reino dos céus ou reino de Deus. E essa não é diferente. O propósito não é falar de casamento, o propósito não é falar de festa, o propósito aqui também não é falar de azeite, de lâmpada que acende, de lâmpada que apaga. O propósito é ilustrar o reino dos céus ou o reino de Deus. Portanto, tem uma aplicação literal, simbólica, mas direta acerca do reino de Deus. E o reino de Deus ou o reino dos céus é para quem e será para quem se preparar previamente. Não há uma preparação depois que a festa celestial começar. Essa preparação é anterior à chegada do noivo. O noivo, nessa parábola, aponta para Cristo, que é o noivo da noiva, o noivo da igreja. E embora todas as 10 fossem virgens, todas as 10 tivessem lâmpadas, todas as 10 tivessem inicialmente algum azeite, mas apenas 5, apenas as prudentes ou sábias, foram que entraram para aquela festa, exemplificando as pessoas apercebidas, preparadas. E em que consiste essa preparação para encontrar com Cristo e entrar definitivamente no reino de Deus, no reino dos céus, de corpo, alma e espírito? Depende de ter lâmpada, que significa a palavra. Significa um convite, que é o chamado do Evangelho. Significa azeite nas vasilhas, que é a obra do Espírito Santo em nós, além daquilo que fazemos, a obra que Ele faz em nós. E aí você acompanhou a leitura dessa narrativa, que diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saíram a encontrar-se com o noivo. Esse era o propósito, esse era o objetivo, encontrar-se com o noivo. Para nós, qual é o nosso objetivo espiritual? Qual é a razão, a motivação, o sentido da pregação do Evangelho, da obra da igreja aqui na terra pregando o Evangelho, mesmo em meio a duras perseguições, a muito sofrimento, desgastando-se financeiramente, emocionalmente, fisicamente, num grande combate espiritual? É convidar mais e mais pessoas a encontrar-se com o noivo, que é Jesus. Ele é o centro, ele é o alvo. Mas na história que Jesus contou, o noivo tardou. É mais uma daquelas aparentes demoras divinas, que parece que Deus está atrasado. Parece que ele perdeu o horário, mas não. O fato é o seguinte: se demorar, nós temos que esperar. A Bíblia diz: se tardar, espera-o. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Não tardará, tardará no nosso cronos, na nossa contagem cronológica. Mas no tempo perfeito de Deus, tudo ocorre quando tem que ocorrer. Bem-vinda, Jéssica e Danilo. Boas-vindas. Então, a parábola das 10 virgens, ela tem uma aplicação simples, resumida, que é estar pronto para o reino de Deus. Que essa preparação é antes da entrada no reino, antes da volta de Jesus, antes da vinda de Jesus. É antes também da morte física, porque a morte física põe fim a qualquer oportunidade de preparação, segundo a Bíblia Sagrada. Do jeito que estiver, vai permanecer. Não tem mais como tomar decisões depois da morte do corpo para a preparação da nossa alma, da nossa vida espiritual. Não tem como
preparar azeite depois da chegada do noivo. Tem que ser antes. Por isso é uma parábola que fala de prevenção, de prudência, de preparação. E observe que todas dormiram, até mesmo as prudentes, só que elas podiam dormir, elas podiam descansar, porque estavam preparadas. Não podemos dar descanso à nossa alma enquanto não estivermos prontos para encontrar com o Senhor. A palavra de Deus no livro do profeta Amós, capítulo 4, verso 12, embora que num contexto histórico de Israel, mas diz assim: prepara-te, pois, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Se um encontro aqui na terra, um encontro de negócios, um encontro de relacionamento, um encontro de amizade, um encontro de famílias, já pede uma preparação, quanto mais um encontro com Deus. E essa preparação, repito, consiste primeiramente em reconhecer pecador, reconhecer-se pecador, reconhecer a necessidade de um Salvador, reconhecer que Jesus é esse único e suficiente, não precisa de outro Salvador, e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, dispondo o seu coração para segui-lo, para obedecê-lo, custe o que custar. Buscar aprender da sua palavra, do Evangelho, da Bíblia Sagrada, como agradar a Deus, como servir a Deus de coração em novidade de vida durante o tempo de vida que lhe restar aqui na terra. Então consiste nisso essa preparação. E também buscar encher-se do Espírito Santo, porque a presença, a comunhão com o Espírito Santo é o segredo da vitória do crente. Não existe a menor possibilidade de alguém ser cristão, permanecer cristão e vencer espiritualmente como cristão sem a comunhão com o Espírito Santo. Quando eu falo de comunhão, não é focar apenas no Espírito Santo, deixando da comunhão com o Pai e com o Filho, né? Comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas há uma obra do Espírito Santo em nós, continuada, perene, a vida inteira, que nos garante vitória, que nos guia a toda a verdade, nos dá discernimento dos enganos de Satanás, dos laços do diabo, que quer nos enganar, que quer nos tirar do foco. Então nós precisamos desse azeite. Azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. Lâmpada representa a palavra. Aqui estão os dois segredos da vida espiritual: a palavra de Deus e o Espírito Santo. Porque tudo que Deus fez, está fazendo e vai fazer, Ele o faz por dois meios: por sua palavra e pelo Espírito Santo. Quando Deus começou os atos criativos, conforme descritos no livro do Gênesis, o livro dos começos, da criação de todas as coisas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E aí já temos então o primeiro elemento, o Espírito Santo. E o segundo elemento vem em seguida. E disse Deus, sua palavra. Observa aí a palavra. E disse Deus. E por meio do mover do Espírito e da palavra criativa, tudo veio a existir. Assim, para a vida cristã, seria suicídio espiritual pensar que pode ser crente, agradar a Deus, estar pronto para a volta de Cristo, sem a comunhão, a guia, a direção do Espírito Santo em nós. Nós precisamos muito, de forma vital, desta comunhão, deste azeite. Esse azeite que não pode ser dado, ele é comprado. Observe que as prudentes que levaram azeite nas vasilhas, no depósito, na reserva, elas foram buscadas pelas imprudentes, as nécias que disseram: dai-nos do vosso azeite. Que conversa é essa? Dai-nos. Tudo que tem valor tem preço, tudo que é bom tem valor e custa caro. Por exemplo, o azeite lá do Oriente, que é basicamente o azeite da azeitona, da oliveira, ele é trabalhoso, tem que cultivar a oliveira, tem que colher as olivas, as azeitonas, tem que esmagá-las,
até triturar e dali extrair o azeite. Era um processo artesanal, demorado, trabalhoso. Por isso o azeite não era barato, embora fosse um dos alimentos base da alimentação daqueles dias, mas não era barato. Dai-nos do vosso azeite. Tem gente que quer comunhão com o Espírito Santo, que quer esse azeite na sua vasilha, na sua vida, para tempos de desafio, para tempos de prova, mas não quer pagar o preço. E qual é o preço? Alguém pode falar, não tem preço, coisas de Deus não tem preço. Realmente, o Espírito Santo não tem preço financeiro, monetário, mas há um preço espiritual, porque coisas espirituais se compram com moedas espirituais. É o preço da comunhão, da obediência, da oração, possivelmente do jejum, se você pode e precisa jejuar. O preço da renúncia a si mesmo e da disposição interna sincera e determinada de obedecer aquilo que o Espírito Santo dirige ao seu coração e à sua mente. Então tem um preço. Tem coisa mais cara do que obedecer, do que renunciar a si mesmo? Foi a primeira coisa que Jesus colocou para condicionar o discipulado. Ele disse: quem quiser ser meu discípulo, primeiro, negue-se a si mesmo. Renúncia. Submissão. Tome cada dia a sua cruz. Obediência. E siga-me. E onde eu estiver, estará também o meu discípulo. Então veja que esse é o alto preço da nossa parte. Tem a parte que Deus já fez e tem a parte que nós devemos fazer. Isso é assim que compramos, entre aspas, o azeite para as nossas vasilhas, que é a nossa vida espiritual, para estar pronto para a chegada do noivo. E o noivo vem aí. Diz que todas dormiram, todas descansaram, e de fato, quem está em Cristo já nenhuma condenação há para este, para esta que está em Cristo Jesus, Romanos 8:1, os quais não andam segundo a carne, segundo a sua natureza carnal, pecaminosa, mas segundo o Espírito, a direção do Espírito em nós. Bom, eu posso descansar, eu posso até dormir, eu posso até morrer crente, salvo, e morrer, e parece que esqueceram de mim. Durante um tempo eu vou ser uma lembrança, um assunto, depois uma foto na estante, e depois nem isso. Mas a minha salvação está garantida, o meu encontro com o noivo está assegurado, porque quando for à meia-noite, espiritualmente meia-noite é uma hora de trevas, é uma hora de mudança, é uma hora de viração do dia para nós aqui do Ocidente. E à meia-noite ouviu-se um alarido, um grito, como um arauto anunciando: eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. E aí? Vamos despertar, vamos sair da morte para a vida em corpo de glória, a encontrar o Senhor? Ou não? Ou não estaremos preparados? Porque essa preparação requer intimidade com o noivo. É um hebraísmo, é uma expressão que só existe na língua hebraica. Aquela mesma lá de Gênesis, que diz que Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela gerou o filho. É um conhecer da intimidade. Porque aqui o noivo vai dizer: olha, quando as nécias vão bater a porta depois de ter ido comprar azeite e chegar atrasadas, vai dizer: abre-nos, Senhor. Ele vai dizer: não vos conheço. Em outras palavras, é o mesmo que dizer assim: não tenho intimidade com vocês e nem vocês têm intimidade comigo. Não estamos juntos nessa história. É cada um para o seu lado. Não estamos juntos, não vos conheço. Que palavra dura, né? Que decepção. Foram à festa, levaram lâmpadas, saíram às pressas para comprar azeite que deixaram de levar, volta de novo, bate na porta, clama, mas não são atendidas. Esse é o perigo de estar desapercebidos. Por isso Jesus termina essa parábola dizendo no verso 13:
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, e nem o ano, e nem a década. Não sabemos. Sabemos que os sinais apontam para a iminência da volta de Jesus. Você está pronto? Você está preparado, preparada? Buscando conhecer a palavra e praticá-la no viver diário, na vida cristã normal, aquela de crente normal, que congrega, que prega o evangelho, que é mentoreado, pastoreado, disciplinado se precisar, que contribui financeiramente, que se envolve de corpo, alma e espírito com os propósitos de Deus para a sua igreja aqui na terra. Isso é azeite na lâmpada. Isso é lâmpada acesa e azeite de reserva. Isso é estar pronto. Se assim está, bem está, pode descansar. Pode descansar no Senhor. Não tema, não tenha medo, não tenha pânico de nada. Você está seguro em Cristo. Nenhuma condenação mais há para você, querida ouvinte, querido ouvinte. Mas se não, vamos nos aperceber, vamos consertar o altar, como disse a palavra do hino nessa tarde, consertando o altar, estar prontos para encontrar com o noivo. O noivo vem aí. Ele é o centro desse assunto. Não é a noiva, não é a igreja. Jesus é o centro. Boas-vindas, irmão Arnaldo Cavalcante. Deus abençoe, querido amigo, irmão em Cristo. Já chegando, encaminhando para o término, ainda tem mais uma música, mas antes da música, eu quero dizer a você nessa hora, você pode estar vendo, quem sabe, numa madrugada solitária, quem sabe num leito de hospital, na cela de um presídio, na solidão do seu quarto, quem sabe na sua sala, tomado pela insônia, esperando que, quem sabe, o cônjuge ou o filho chegue do trabalho, da escola ou da rua, preocupado, preocupada. Mas preocupe-se primeiro e mais do que tudo com a sua salvação eterna, com a sua entrada no reino, que é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Você tem saído para quê? As suas ações, as suas atitudes, as suas iniciativas são movidas no intuito de te levar ao noivo, a encontrar com o noivo, a encontrar com Cristo. Não podemos ter apenas uma vida religiosa que nos mova a encontrar com o líder da igreja, com os irmãos da igreja, com ações religiosas, mas com o noivo. Ele é o nosso foco, ele é o nosso alvo. Bem-vinda, missionária Sandra Rezende. Abraço para a irmã e para as moças. Deus abençoe vocês. Então, queridos, o nosso alvo é encontrar com o noivo. Se você está pronta, está pronto, com a sua lâmpada brilhando, com azeite na vasilha, você pode descansar. Dormir aqui significa descansar, não estar mais ansioso, ansiosa. Não há mais o que buscar de outra fonte. Você já encontrou a resposta. Cristo é a resposta e você pode descansar. Dando boas-vindas aqui para mais pessoas que estão chegando pelo Instagram. Então, a minha palavra de conclusão dentro dessa exposição bíblica: esteja apercebido, esteja pronto. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Quanta gente que pensou que teria uma sobrevida de décadas para se consertar com Cristo, com a palavra de Deus, com a igreja do Senhor, e partiu agora nessa pandemia de forma abrupta, inesperada. Quem sabe algumas ainda tiveram um lampejo de oportunidade, de lucidez, numa UTI de hospital, para reconciliar. Mas também quantas pessoas morrem por acidentes ou por outras causas, sem tempo nem de pensar do que será da sua vida espiritual ali naquele momento. Então tem que estar pronto, tem que estar preparado. Jesus comparou o reino dos céus a este evento aqui que acabei de expor. Que Deus te abençoe.
que essa palavra possa calar profundo em nossos corações, nos levando a refletir sempre sobre a importância da preparação para encontrar com Jesus, para encontrar com o noivo. Glória a Deus. Vou aqui tentar achar rapidinho a letra do Árvore da Cruz. Quero cantar esse hino para louvar a Deus, mas eu temo que não vou saber de cor. Então vamos aqui. A Árvore da Cruz. Muito bem. Então vamos lá. Eu queria saber do próprio lenhador que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou ao cair no chão, e o machado que a lavrou cegou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Queria saber por que a terra tremeu, o sol escureceu e a noite chegou. Se foi protesto ao crime no autor da criação, mostraram ter mais sentimentos, provaram ter mais coração. A cruz foi a mais pesada, por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Glória a Deus. Chegando agora então ao momento da oração, convido você a orar comigo.
Vamos apresentar a nossa nação brasileira ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis em todas as áreas, na área da saúde pública, na área financeira, econômica, uma carestia insuportável, uma inflação galopante, na área política, instabilidade, crise nos poderes, né? A gente vê verdadeiramente uma guerra ideológica, uma guerra espiritual. Vamos orar. O povo de Deus tem este recurso que é também um imperativo, uma ordem da palavra de Deus. Precisamos orar pelos que estão investidos de autoridade, aqueles que tomam decisões que afetam e afetarão a nós todos. E é nosso dever orar e interceder, ok? Então vamos nesse momento orar a Deus, enquanto ouvimos o lindo louvor Conora Honor, Whispering Hope, ou Esperança Vespertina. E eu desejo que você seja tocado pelos acordes desse hino e seja levado à presença de Deus agora em oração, o seu clamor junto com o meu, com de outros, daqui de perto, de longe, de outros países, que estão vendo agora ao vivo ou que verão depois essa live e também vão estar orando. Vamos lá? Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Ó Deus querido, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dono de nossas vidas, dono de tudo, te glorificamos, te exaltamos nesta hora, Senhor, por tua grandeza, por tua bondade, por tuas misericórdias. Te agradeço por tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo teu dom inefável, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E agora, junto a esses irmãos e irmãs, eu me uno em oração em favor da nação brasileira. Tem misericórdia, Senhor, de nós e do nosso povo. Primeiro eu te peço, Senhor, desperta a tua igreja para orar, para se posicionar espiritualmente nesses dias tão decisivos, dias de perigos espirituais, de perigo social, de perigo na saúde pública, de perigos financeiros, na área econômica do país. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dá o rumo, nos dá a direção, discernimento, a capacidade de entender o tempo e o modo. Oh Deus, também eu oro pelos que estão enfermos, acometidos da Covid-19 ou de qualquer outra enfermidade, Senhor. Tem misericórdia, estende tuas mãos para curar. Pelos enlutados, Senhor, quantas famílias enlutadas, meu Deus, consola, conforta, meu Pai. Também pelos que estão sem renda, sem emprego, sem o seu negócio foi fechado por causa da pandemia, sua renda foi cessada. Oh Deus, também por aqueles que estão desigrejados, que não têm congregado, que têm negligenciado a vida com o Senhor. Acorda, desperta o Senhor enquanto é tempo, para que busquem esse azeite para suas vasilhas e não venha ficar de fora dessa festa celestial que o Senhor tem preparado. Dá força aos que estão fracos, com joelhos vacilantes, as mãos cansadas. Renova, restaura, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa-nos o coração. Guarda e abençoa o nosso lar e a nossa família. Abençoa a pregação do Evangelho em toda a terra, a obra missionária, a obra evangelística, por todos os meios. Abençoa logo mais o culto de ensino da palavra. O Senhor possa me usar, me dar discernimento e capacidade para expor, Senhor, aquele estudo que está preparado. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vem, Senhor, confortar. Dela citam boas-vindas. Eu quero convidar você que pode, se você tem condição,
para estar comigo daqui a pouco, às 19h30, na Assembleia de Deus de Anápolis, do Jardim Novo Mundo, em Goiânia, na rua Ponta Grossa 387, onde estarei ministrando a Epístola aos Gálatas. É uma exposição continuada, já chegamos agora ao capítulo 4. E você é convidado para continuar o capítulo 4, 5, 6 e concluirmos essa carta tão rica de informação teológica, de informação bíblica para a nossa edificação espiritual. Todos são bem-vindos. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no privado, que eu indico mais detalhes de como você chegar até lá e participar conosco desse culto. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. E aguardo você aqui amanhã para a continuação desta série de estudos, o Sermão Profético de Jesus.